Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Cartas do Rei. Quero agradecer a todos vocês que já estão inscritos no canal, muito obrigado. A também vocês que têm deixado seus comentários, é muito importante para nós. Quando nós fazemos esses vídeos é para abençoar a sua vida e receber o seu feedback é muito importante. Quero lembrar, se você quer assistir essas entrevistas de maneira mais dinâmica, altere a velocidade do vídeo para 1.5 e aí você vai conseguir ver até mais entrevistas do que você tem visto. Bom, queria agradecer mais uma vez a Saved por esta camiseta. Se você ainda não conhece a Saved, vou deixar na descrição do canal o link para você conhecer as camisetas e poder ser abençoado ou abençoar e presentear outras pessoas. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante, vamos falar de servir ao outro com a nossa própria vida e hoje nós estamos com um convidado muito especial, então fique conosco que com certeza será abençoador para a sua vida. Teus filhos são cartas vivas do Rei, selados pelo Espírito, o Espírito do Deus vivo. Bom, se você ainda não conhece o Diego, ele tem 30 anos de idade, ele nasceu em lar cristão, ele conheceu a Cristo com seus 15 anos de idade, ele é formado em Educação Física pela UFES e ele está há aproximadamente 10 anos na Polícia Militar, é casado com a Milane há 4 anos e é membro da Missão Serra e é por isso que ele é o nosso convidado de hoje. Diego, seja muito bem-vindo ao canal. Muito obrigado, pastor. Prazer ter você aqui com a gente. É uma honra muito grande. Diego, sei que você nasceu num lar cristão, né? Mas quando você conheceu a Cristo? Quando você teve essa experiência com o Senhor? Por volta dos 15 a 16 anos, né? Apesar de eu ter nascido num lar cristão, ser filho de pastores, eu penso que não só foi o meu caso, mas todo mundo, a gente tem um momento de conversão. Todo mundo que nasceu num lar cristão, ele passa por esse processo. É o momento em que alguém não mais te puxa pela mão para te levar à presença de Deus. Você toma a decisão de ir sozinho. É um momento de autonomia, de servir ao Senhor. Eu tive, durante dos 14 aos 20 anos, a experiência de ser atleta e morar fora, em outros estados. Eu morei em Minas Gerais, morei em São Paulo. E nesse período, a base do cristianismo que os meus pais me deram talvez tenha feito a diferença, sustentou. Nesse tempo, eu me lembro, eu até havia comentado com o senhor, meu pai sempre me ensinou: onde você for, você pode não conhecer ninguém, mas procure a casa de Deus, independente de denominação. Procure uma igreja. Nessa igreja, você veja se ali é pregado a palavra de Deus e se estabilize ali. Aquele vai ser o seu lugar, vai ser a sua família. E em todas as cidades por onde eu passei nesse período, eu tentei fazer isso e deu certo. Eu nunca ficava sozinho, eu nunca me sentia só. Eu sempre era acolhido pela juventude local, eu sempre era acolhido pelo casal de pastores, e nisso eu tive boas amizades que eu carrego até hoje, 15 anos depois, e que foi uma base de sustentação para que eu me mantivesse na presença do Senhor, mas para que eu me entregasse ao Senhor, de verdade, de coração. Filho de crente não é crentinho, filho de servo não é servinho. Nós somos pessoas autônomas, seres humanos, mas o caminho que se deve andar ele é ensinado pelos pais. Isso fez a diferença para mim. Tive momentos em que eu estava sozinho, em que eu tinha a opção de fazer o certo ou o errado, mas a base dos meus pais, ela estava consolidada. Então eu tenho esse momento, assim, por volta dos 15 anos, que eu me recordo, assim, não, naquele momento eu me entreguei ao Senhor, por livre e espontânea vontade, de maneira autônoma, sem desconsiderar toda aquela base anterior dos meus pais. Você havia recebido. Isso aí. Diego, como surgiu essa oportunidade de você se tornar policial militar? Então, até os 20 anos eu tive esse período como atleta. A partir desse momento eu tive uma lesão que me tirou da atividade. Eu voltei para Vitória, para casa dos meus pais. Voltei para Vitória e comecei a trabalhar num banco, mas eu não estava feliz, não fazia o que eu gostava. Trabalhei por quase um ano nesse banco.
dos 20 aos 21. E nesse meio tempo, eu tive a oportunidade de fazer esse concurso, apesar de já ter vivido muita coisa nessa época já, mas com 21 anos eu ainda estava bem mais novo. E eu passei no concurso, fui prosseguindo nas etapas. Quando eu pensei que não, Deus tinha me presenteado com essa honra. Assim que eu entrei, eu vim para um batalhão convencional, um batalhão de área, um batalhão que eu gosto muito, o 6º Batalhão, que fica no município de Serra. Eu tive a oportunidade de desempenhar algumas funções ali, tanto trabalhar na motopatrulha, como na viatura ordinária, na viatura normal. E nesse tempo eu fui pro grupamento de apoio operacional, pro grupo de apoio operacional, antigo GAO, hoje Força Tática. E logo depois eu fui pro batalhão de missões especiais. No batalhão de missões especiais eu fiz parte do tático motorizado do choque, mas durante todo esse período, de 4 a 5 anos, eu fiz parte do time da equipe de negociadores. Time de negociação de reféns, de ocorrências com reféns. E logo depois disso, alguns anos depois, eu tive a oportunidade de ir pro Nota E, que é o Núcleo de Operações Aéreas, onde eu sou tripulante operacional da aeronave da Polícia Militar do Espírito Santo. Diego, qual foi a experiência mais marcante que você teve em trabalho? Eu tive boas experiências boas, experiências ruins. Recentemente, esse ano, né, foi no mês de janeiro, eu tive a oportunidade de ajudar uma criancinha que estava passando por um momento, uma parada respiratória. Hoje eu vejo o presente que o Senhor me deu de poder ajudar uma criança, de poder ajudar uma vida. Isso é algo que vai ficar marcado na minha carreira, assim, para sempre, na minha vida, né? Para sempre. Foi um momento muito bacana, assim, e eu pedi a Deus, eu, minha esposa, minha família, pedimos a Deus para que esse momento fosse um momento para a honra e glória do Senhor. E eu tenho muita alegria de hoje, depois que tudo isso passou, ver e entender isso, que o nome do Senhor foi glorificado. Eu me lembro, estava na minha casa estudando, eu ouvi os gritos de uma senhora falando que o seu bebê tinha morrido, correndo na rua, olhei pela janela, era uma senhora com um bebezinho no colo, bebezinho molinho, já roxo. De primeiro eu já imaginei que fosse alguma obstrução da criança, consegui fazer as manobras que a gente treina no nosso trabalho. E aí eu vejo a mão de Deus, porque eu trabalho hoje num local onde eu tenho a oportunidade de treinar manobras de resgate, e o Senhor me colocou no momento correto. Eu tenho certeza que é a mão de Deus. Claro. Né? E eu tive a oportunidade de ajudar aquela criança, de auxiliar. Foi um momento, assim, de muito desespero de todo mundo que estava ali tentando ajudar de alguma forma, e Deus permitiu que eu pudesse auxiliar essa criança. Mais do que isso, eu vi o milagre do Senhor, porque foi um bebezinho que ficou por 5 minutos ou mais sem oxigenação. Normal era que não voltasse. Se voltasse com algum tipo de sequela, porque nós, adultos, se ficarmos por cerca de 10 minutos sem oxigenação, nós podemos morrer. Menos que isso também, mas com menos do que isso a gente pode voltar com algum tipo de sequela. Uma criança de 1 aninho, no caso ela tinha 8 meses, isso é muito mais perigoso, ela tem uma necessidade fisiológica diferente de um adulto. Então eu vejo a mão de Deus nisso. O Senhor permitiu, o Senhor me presenteou participar desse momento, mas quem salvou aquela criança foi Deus, eu tenho certeza. E logo depois disso veio um outro desafio. Isso ocorreu na parte da tarde, de uma terça-feira, nunca vamos esquecer disso. E por volta de 5 horas da tarde, meu telefone começou a tocar até meia-noite, uma hora onde eu desliguei o telefone. De órgãos de imprensa, pessoas querendo saber, a própria Polícia Militar, a instituição, querendo saber o que aconteceu, porque as câmeras de vigilância da rua, inclusive de um comércio vizinho, captaram. E aquilo tomou uma proporção hoje com as redes sociais. Em questão de horas, assim, tomou uma proporção muito grande. E eu desliguei meu telefone por volta de meia-noite com a minha esposa. E eu falei, meu amor, eu tô com medo, não sei o que a gente faz. Eu tive medo. Tanta gente perguntando, e você é o herói, e você faz isso. E eu sabia, eu tinha certeza que não tinha sido eu tive medo. Nós dobramos o nosso joelho, nós oramos juntos. Eu falei, Senhor, amanhã eu tenho um desafio muito grande pela frente. Eu preciso do Senhor. Que o seu Espírito Santo coloque as palavras certas na minha boca.
E eu fui... eu me alegrei muito, assim. No outro dia eu tive a oportunidade de entrar em alguns jornais ao vivo. Isso foi muito legal, uma coisa diferente, eu nunca tinha passado por isso. Mas eu me lembro de uma manchete de um jornal, eu não lembro agora se foi um jornal impresso ou um dos jornais online, e a manchete falava bem assim: Deus salvou a vida daquela criança. Isso pra mim é que fez tudo valer a pena. Não só pela vida, não só pela alegria de poder ajudar alguém, mas poder exaltar o nome do nosso Deus. Diego, como você consegue relacionar a sua carreira com a sua vida cristã, com a vida cristã? Na verdade, para o servo do Senhor não existe uma cisão. Aqui eu sou servo de Cristo, aqui eu sou policial, aqui eu sou filho, aqui eu sou marido. Nós temos que ser constantes. Sim. Então eu preciso, eu necessito, eu tenho que ter esse senso de responsabilidade de ser e de alegria em ser servo do Senhor em todo o tempo. Adorador de Cristo em todos os momentos. Levar as boas novas em todas as oportunidades. No meu trabalho, na minha igreja, na minha família, com os meus amigos. Agora, conciliar a minha vida cristã, quando eu sou servo do Senhor em tempo integral, eu não preciso conciliar, é algo natural. Que o chamado de Cristo pra gente é para ser servo dele em tempo integral. Eu não posso ser duas pessoas. É claro que eu tô falando isso, mas talvez eu possa estar passando a impressão de que eu sou um servo perfeito do Senhor, né? Que em todo tempo, não, nós somos seres humanos e nós falhamos. É a misericórdia do Senhor. Isso também é graça do Senhor. Servir a Deus em tempo integral. Em todo momento. Poder ter a oportunidade de falar do amor de Cristo. É que talvez as pessoas não alcancem o que você está falando, pelo sentido de que a gente foi educado por muito tempo uma dicotomia, né? Onde eu tenho uma vida espiritual, eu tenho uma vida secular. E aí essas duas vidas, elas são completamente diferentes. Então, quando eu estou na igreja eu me porto de uma forma, quando eu estou na minha vida social eu me porto de outra forma. Sim. Então, essa falta da educação espiritual no sentido de que você é um ser só e você precisa ser servo onde você estiver, seja lá no trabalho, seja na igreja. Então, a gente eu pelo menos sou de uma época, que você também, onde quando você ia ministrar, por exemplo, até a entonação de voz mudava, né? Mudava a maneira de falar e tal. Postura. Então eu acho que essa herança acabou fazendo com que a gente separasse, né, as coisas. E hoje a gente está numa educação espiritual de entender isso. Ou seja, eu preciso convergir todas as áreas da minha vida para o louvor da glória do Senhor. Eu sou servo dele aonde eu estiver, fazendo o que eu estiver fazendo, eu sou servo do Senhor, né? Então aí entra nisso que você falou. Porque talvez a pessoa ao te ouvir, né, vai dizer assim, não, mas como ele está dizendo que é servo do Senhor em todo o tempo? Isso. Porque você vai ter que ter princípios, os seus princípios cristãos, a sua vida cristã não pode mudar porque você mudou de ambiente, né? Senão você vira um camaleão, né? Isso aí. Inclusive, isso tem que ser objeto da nossa oração. Clamar ao Senhor para servi-lo em todo o tempo. Sim. Que não é fácil. Sim. Não é fácil. Nós devemos buscar ao Senhor, porque isso também é graça, é misericórdia de Cristo. É conseguir servi-lo em todo o tempo. O chamado de Cristo é um chamado integral. Ele não é um chamado para o cabo Cassoto, para o marido Diego, para o filho Diego, para o pastor Wagner, para o acadêmico Wagner. Não. O chamado é para você, filho, servo. É para mim, filho, servo. Que o Senhor nos abençoe a ponto de chegarmos a esse nível de maturidade, de sermos filhos e servos de maneira integral o tempo todo. Bom, Diego, em Gálatas 5,13, né, na parte B do versículo, Paulo vai dizer que nós devemos servir uns aos outros em amor, né? Como você vê a igreja agindo, se portando nesse sentido hoje? Pastor, essa é uma pergunta muito bacana, porque muitas vezes as pessoas não sabem qual é o seu chamado. O nosso chamado como servos do Senhor, o próprio nome já diz, é servir. Então, se nós temos um chamado em comum, esse chamado é servir. E muitas vezes hoje, nos tempos atuais, a gente tem percebido a dificuldade em servir. Qual é a dificuldade em servir? Eu não tenho tempo, eu não tenho essa habilidade. Quando você se prontifica em servir, não importa para que seja, aquilo te traz alegria. Servir em amor. Se vir em uma situação
que aparentemente você tenha uma honra de aparecer às pessoas, por exemplo, um levita servindo como adorador na casa do Pai, mas servir como aquela pessoa também que vai limpar o chão, como aquela pessoa que vai receber um visitante. O servo, ele serve aquilo que o seu Senhor designar, não importa o que seja. Então, o serviço ao Senhor, ele é algo que deveria ser muito mais natural pra gente. Servir com alegria quando é para que eu faça algo que os outros veem, mas também como algo que só eu tô vendo, só Deus tá percebendo aquilo ali. Eu era mais novinho, mas eu me lembro muito bem de um momento em que você chamava pessoas para ajudarem a fazer qualquer coisa na igreja. Qualquer coisa. E as pessoas tinham muita alegria em servir na casa do Pai. Hoje, o senhor como líder sabe muito melhor disso do que eu. Um líder ele quase precisa implorar por ajuda. Sim. Muitas vezes ele tá pegando ali sozinho, na missão. Eu venho de uma corporação e um dos lemas dela é servir e proteger. E olha, agora eu tô pensando nisso. Isso é interessante. O chamado do Senhor é para que a gente sirva. Pra gente sirva e proteja. Não, às vezes alguém tá assistindo esse vídeo e tá falando assim: eu não sei qual é o meu chamado. Eu não sei qual é o meu chamado, mas a pessoa tá tão bitolada a pensar nos chamados tradicionais, que é a música, que é a pregação, e ela se esquece que o primeiro chamado dela é servir. Sim. No que precisar. Verdade. Seja para o que for. Então, a gente precisa se condicionar a servir em amor e precisa entender que quando a gente serve ao Senhor é um privilégio muito grande. Uhum. A gente tem que se alegrar. A gente tem que se alegrar de cantar na igreja, mas a gente tem que se alegrar de, se precisar de carregar lajota na igreja, a gente vai fazer aquilo e entregar aquilo como adoração ao Senhor. O serviço ao Senhor é uma entrega. É uma entrega de adoração ao Senhor. Nós precisamos, inclusive, pedir ao Senhor para que nos dê a oportunidade de servir. Hoje em dia isso é cada vez mais raro. Muitas vezes as pessoas não têm noção do que é necessário para que uma igreja funcione. E o Senhor sabe muito melhor que eu quantas pessoas anônimas são tão fundamentais para que a obra do Senhor ela continue caminhando. Sim. Pessoas que, talvez eu falando com o Senhor, não sei do trabalho e do serviço que elas têm executado. Uhum. Né? Mas o Senhor, Deus, sabe todas as coisas. Exato. Diego, como servir na igreja pode mudar a vida das pessoas? Primeiro é atender a um chamado de Cristo. Fazer a vontade de Deus tem que ser um princípio fundamental pra gente. Em cima dessa pergunta, como servir pode mudar a vida das pessoas, é interessante. Eu estava lendo um texto hoje, 1 João, e falava: jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, eu vos escolhi porque vencestes o maligno. Como é difícil vencer o maligno. Se você for uma pessoa ociosa, eu posso te garantir que isso pode se tornar ainda mais difícil. Sim. Servir ao Senhor, estar na caminhada, buscar santidade para servir ao Senhor. Isso é um processo que vai construindo a sua jornada na fé. As responsabilidades, as experiências, elas não vêm com a idade, elas vêm com aquilo que a gente tem feito na carreira cristã. Então, eu penso que servir ao Senhor, quem ganha quando eu sirvo a Deus? Quem ganha quando eu sirvo à igreja? Ao meu irmão na igreja? Quem ganha com isso? Eu ganho com isso. Uhum. Porque eu estou crescendo em maturidade, eu estou crescendo em intimidade com Cristo, em comunhão com o meu irmão. Compaixão, né? Em compaixão. Eu estou me fortalecendo. Então Deus é tão maravilhoso que Ele te oportuniza a servi-lo. Quando você o serve, você o adora e você cresce na presença dEle. Então, como o serviço ele é fundamental pra gente, como a gente amadurece, como a gente cresce, como a gente é experimentado, inclusive nos desafios, nas dificuldades. Eu não posso entregar um serviço ao meu Deus, à minha igreja, de qualquer maneira. Eu preciso me consagrar ao Senhor. Então, servir a Cristo, um indivíduo que serve, um indivíduo que trabalha, vou até mudar a expressão, que trabalha, que está ativo, ele é totalmente diferente de uma pessoa que está ociosa. Então, o ócio é prejudicial. Servir a Cristo faz você se construir como cristão. Eu queria agradecer a
o fato de estar aqui. Falar do amor de Cristo é muito bom. Falar do amor de Deus, do que Ele tem feito na minha vida, do que Ele tem feito na nossa igreja. Isso é maravilhoso. Para mim é uma honra muito grande que o nome dele seja louvado, que o nome dele seja glorificado sempre. Tudo que ele faz é com esse propósito. Amém. Então eu me alegro muito e eu desejo de todo o meu coração que Deus abençoe o senhor, toda a sua equipe, pessoal bacana aí que tá cada dia aí se dispondo a trabalhar e a servir. Amém. É verdade. Quero agradecer imensamente, né, essa entrevista tão aguardada, né? Agradecer por esse testemunho, pelo privilégio de estar aqui com a gente e poder compartilhar um pouquinho da sua história, um pouquinho daquilo que é a sua experiência com Deus, da sua vivência, da sua intimidade com o Senhor, né? E poder nos abençoar. Então que Deus continue te usando para a glória dele, né? Que você possa levar o nosso abraço, o nosso carinho a todos os policiais militares que trabalham com você, com certeza, né? E dizer que nós continuamos em oração por vocês, né? Que vocês estão sim sendo cobertos em oração, né? E já há algum tempo que eu tenho esse desejo muito grande de ir lá orar por vocês, né? Eu espero que eu tenha essa oportunidade em breve. Espero que em breve a gente consiga fazer isso, né? Com certeza. E abençoar, porque eu sei que vai ser de muita valia para todos vocês. Com certeza, sem dúvida. Amém? Amém. Bom, se você gostou desse vídeo, já sabe, clique no curtir, compartilhe também com outras pessoas, deixe os seus comentários, as suas sugestões, é tão importante para nós. Que Deus te abençoe, fique na paz e até mais.